Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, a minha ideia nesse módulo é tratar a respeito da teoria dos conjuntos com vocês. Então o que que eu fiz? Eu dividi esse tema, para não ficar muito cansativo e não ficar um vídeo muito longo, eu dividi em vídeos mais curtos, ok? Então nesse primeiro momento a gente vai apresentar, vamos fazer aí uma introdução ao que vem a ser conjuntos. Beleza? Acompanha comigo aí então. Pessoal, para apresentarmos rigorosamente o conceito de conjunto, nós deveríamos então recorrer a um tratamento axiomático, a um tratamento um pouco mais formal, o que foge do nosso foco para esse curso, beleza? Assim, nós vamos nos concentrar na ideia intuitiva de conjunto. Conjunto, né, a noção de conjunto, é de que é uma coleção de objetos bem definidos. E os objetos que formam um conjunto, a gente diz que são os seus elementos. E os objetos que formam esse conjunto, eles podem ser de qualquer tipo. Por exemplo, eu posso ter um conjunto de selos postais, eu posso ter um conjunto de moedas antigas, ou eu posso ter um conjunto de times de futebol de um determinado campeonato, ou pode ser o conjunto de pontos de uma reta, enfim. Mas para nós, o que vai interessar, tá, ao longo do nosso estudo são aqueles conjuntos compostos de números. Lá na frente a gente vai falar um pouco mais detalhadamente de cada um dos conjuntos numéricos, dos conjuntos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais, dos reais e dos complexos, certo? Mas nesse primeiro momento, então, a gente vai falar, vai resolver, vai fazer exemplos aí, tá? Envolvendo conjuntos de números. Como que a gente, então, representa um conjunto? Nós vamos representar um conjunto por meio de uma letra maiúscula, tá? E os elementos desse conjunto, eles vão aparecer entre chaves. E esses elementos a gente denota por letras minúsculas, ok? Então, toda vez que eu me deparar com uma expressão como essa daqui, eu sei que eu estou tratando de conjunto, ok? Olha só, eu tenho aqui dois exemplos. O primeiro, eu tenho o conjunto dos números ímpares positivos. Como que eu represento o conjunto dos números ímpares positivos? Primeiro, se eu estou falando de conjunto, eu vou representar por uma letra maiúscula. Nesse caso aqui, eu vou representar por I. Pode ser qualquer letra maiúscula. Por que I? Por conta de ser ímpares positivos, certo? Então fica a teu critério a escolher qual letra. E aí eu sei que se é um conjunto, então os elementos eles estarão dentro dessas chaves aqui, certo? Então quem são os ímpares positivos? O 1, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. Esse conjunto aqui, a gente diz que é um conjunto que possui infinitos elementos. Então é um conjunto infinito, ok? Agora olha só, eu tenho aqui o conjunto das vogais. Quem são os elementos desse conjunto? Então eu vou colocar aqui, eu vou representar por V de vogal. Então os elementos virão entre essas chaves, que será A, E, I, O e U, certo? Eu posso separar os elementos desse conjunto aqui por ponto e vírgula ou simplesmente por vírgula, ok? E esse conjunto aqui ele é um conjunto finito, certo? Eu tenho somente esses elementos aqui que compõem o conjunto das vogais. Eu digo que ele é finito. Beleza? Ok? A gente diz também que um determinado elemento, né, que é aquele objeto que compõe o conjunto, ele pode pertencer ou não ao nosso conjunto. E a gente vai indicar então, quando um elemento pertencer ao conjunto, dessa forma aqui, ó.
usando esse símbolo, que é o símbolo de pertencimento. Para indicar que um elemento ele não pertence ao conjunto, a gente utiliza esse símbolo aqui, que é o símbolo de não pertence. Ok? Por exemplo, digamos aqui que eu tenha esse conjunto, ó, formado por esses elementos aqui, 2, 5 e 7. Então eu digo que o 2 é um elemento desse conjunto, então o 2 pertence ao A. Agora, se eu pegar o número 8, eu digo que 8 não é elemento daquele conjunto, ele não pertence, ele não está dentro desse conjunto. Beleza? Então, essa é a ideia da relação de pertinência. E esses dois símbolos aqui nós vamos usar agora com certa frequência aí na teoria dos conjuntos. Então, atenção para eles. Olha só outros exemplos que eu trouxe aqui, então. Olha só. Eu posso dizer aqui nesse caso que o 5, peguei um elemento qualquer, o 5. Eu digo que o 5 não é elemento de A, porque ele não está entre os elementos aqui que compõem o conjunto A. Agora, se eu pegar o 10 é elemento, então eu digo que o 10 pertence ao A. Beleza? Agora, olha o item B. Se eu pegar aqui, por exemplo, o 2 é elemento, então eu digo que o 2 pertence ao A. Agora, se eu pegar o 3 pertence ao A ou não? O 3 não pertence ao A. Quem pertence ao A é o 3 entre chaves, galera. Atenção, olha só, eu vou esboçar todos os elementos desse conjunto aqui, só para a gente perceber a diferença. Ó. Os elementos são o 1, o 2, o 3 entre chaves e o 4, certo? Então, perceba, o 3 escrito dessa forma, aqui representado dessa forma, não pertence. Mas esse 3 entre chaves, ele é elemento de A. Então, esse cara sim pertence ao A. Beleza? Tranquilo? Então, atenção aqui para esse item B. Avançando um pouco mais, a gente pode representar um conjunto basicamente de três formas. Por meio da representação tabular, ou que a gente chama também por extensão, ou por meio de uma propriedade, ou através do diagrama de Venn. E essa última forma de representação vai ser uma forma muito útil para nós na hora de na hora que a gente estiver resolvendo exercícios, tá? A gente vai usar esse dispositivo aqui para contabilizar o número de elementos de um conjunto, certo? Então, olha só, acompanha comigo. Na representação tabular, os elementos eles são apresentados entre chaves e separados por vírgula ou ponto e vírgula. Por exemplo, eu posso pegar aqui um conjunto que possua esses elementos aqui, ó. 1, 2, menos 3, menos 10, 0, 4 e assim por diante. Galera, perceba uma coisa. Não necessariamente os elementos do conjunto precisam estar em ordem crescente, tá? É óbvio que a gente convenciona colocar em ordem crescente para facilitar a visualização dos elementos, ok? Eu posso ter, por exemplo, aqui um conjunto com as estações do ano. Então, verão, outono, inverno, primavera. E esse conjunto, a gente já viu lá atrás, ele é um conjunto finito. Esse de cima, o conjunto A, da forma como eu representei aqui com esses pontos aqui, isso aqui está dando a ideia que tem uma continuidade. Então, isso aqui é um conjunto infinito. Tá? Então, essa é a forma tabular ou por extensão. Né?
uma das representações aí que a gente tem para conjunto. Nós podemos também representar um conjunto por meio de uma propriedade. Nesse tipo de representação, os elementos eles vão ser descritos por uma propriedade que os determina. Então, olha só esse exemplo aqui. Esse conjunto A diz o seguinte, ó, que x, que é um elemento, ou os elementos, são tais que x é um estado do sul do Brasil. Então, esse símbolo aqui, a gente lê como tal que. Então, x é um elemento tal que x é um estado do sul do Brasil. Então, só vai pertencer a esse conjunto um estado do sul do Brasil. Por exemplo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não faz sentido eu colocar aqui São Paulo. São Paulo não é um estado do sul do Brasil. Beleza? Então essa é a representação por meio de uma propriedade. Então eu saio dessa representação por meio de uma propriedade e quando eu escrevo quem são esses elementos, eu utilizo a representação tabular ou por extensão. Eu estou apresentando quem são os elementos agora do conjunto. E uma outra forma de representar é usando o diagrama de Venn. Então os elementos eles vão ficar no interior de uma região que vai ser delimitada por uma curva fechada e simples. Então eu vou representar esse item A por meio de um diagrama de Venn. Então eu vou fazer uma curva fechada, tá? Vou colocar aqui a designação do conjunto, é o conjunto A, e aqui eu coloco então os elementos desse conjunto A dentro dessa região, certo? 2, 3, 4 e 5. Tá? Olha o item B. O item B eu tenho dois conjuntos agora que eu vou representar por meio do diagrama. Então eu vou colocar aqui o conjunto A, vou colocar os elementos aqui ó, do conjunto A, 1, 2, 3 e 4. E nós vamos perceber que o conjunto B ele apresenta dois elementos idênticos ao do conjunto A, que é o 2 e 4. Então, na hora de representar pelo diagrama de Venn, a gente vem e faz isso aqui. Ó. Eu já aproveito o elemento 2 e 4 do conjunto A. E aí eu coloco aqui, então, os elementos faltantes do conjunto B, que são 6 e 8. Então, está aqui representado esses dois conjuntos por meio do diagrama de Venn. Olha só agora aqui, o item C. Então, nós temos o conjunto A, 2 e 3, e o conjunto B, com aqueles 5 elementos. Então, eu vou colocar aqui, ó, conjunto A, 2 e 3. Perceba também que em B nós temos elementos comuns, o 2 e o 3. E aí eu posso representar dessa forma. Eu vou aproveitar o 2 e 3 e vou escrever assim, então, ó, o conjunto B. 2 e 3, que já está aqui, né? O A é um subconjunto do B, a gente vai ver isso na próxima aula, o que vem a ser um subconjunto. Então o A já está dentro do B. Então quem são os demais elementos aqui? 1, 4 e 5. Tá? Agora, olha só o item D. O item D, o conjunto A é representado pelos elementos 1, 2 e 3. E o item B, 6 e 8. Perceba, eles não têm elementos comuns agora. Então eu represento-os dessa forma. Certo? Está aqui então a representação usando o diagrama de Venn. Simples assim, galera. Então na próxima aula a gente vai ver aí alguns conjuntos que a gente chama-os de conjuntos notáveis. O conjunto unitário, o conjunto vazio e o conjunto universo. Galera, qualquer dúvida que tenha ficado, deixa seu comentário aí e aí eu volto trazendo mais exemplos então para nós. Ok? Galera, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.